Gente, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário do DAN. Hoje temos o prazer de receber a professora Denise Chan. A professora Denise é licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1987. Mestre em História e Arqueologia pela PUC do Rio Grande do Sul, em 1996. E tem um PhD em Antropologia Social e Arqueologia pela Universidade de Pittsburgh, em 2004. Professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. Atualmente realiza estágio pós-doutoral junto ao PPGAS do Museu Nacional, com supervisão de Antônio Carlos Souza Lima, uma pesquisa que criou sobre a história da arqueologia no Brasil, né? As pesquisas da Denise se dedicam basicamente, né, à pesquisa da arqueologia na Amazônia, desenvolvendo projetos na região oriental do estado do Acre, no Baixo Amazonas e na Serra dos Carajás. A Denise tem também uma vasta produção científica, né? Acho que são mais de 30 artigos em periódicos e também a mesma quantidade de capítulos de livros, né? Eu selecionei apenas um aqui, que é um artigo que ela publicou no Anuário Antropológico em 2014, justamente aquele dossiê que foi organizado pela Alcida e o professor Luiz Canhon. Um artigo intitulado Arqueologia para Etnólogos, Colaborações entre Arqueologia e Antropologia na Amazônia. Foi uma publicação depois daquele seminário que a gente organizou no ano anterior, né? E também autora e coautora de vários livros autorais, né? Entre os livros autorais podemos destacar Sacred Geographies of Ancient Amazônia, né? Historical Ecology and Social Complexity. Esse é autoral ou é autoral, né? 2012, e Cultura Marajoara, de 2009 também, né? Além disso, a professora Denise Chan foi presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira, de 2007 a 2009, da qual continua membro, é também membro da ABA e da Sociedade Americana de Arqueologia, entre outras organizações científicas, associações científicas, e também editora da revista Amazônica, revista de Antropologia, né, juntamente com Jean Beltrão. O título da palestra de hoje é Paisagens e Povos Amazônicos na Longa Duração, né? Então, você tem até 50 minutos, né, para depois deixar um pequeno tempo para o debate, também perguntas, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite por estar aqui mais uma vez, né? Me falaram que a escolha do meu nome teve a ver com o fato de eu ter um trabalho que transita entre a arqueologia e a antropologia. Na verdade, eu tenho uma formação nos dois campos, mas eu atuo mais na área da arqueologia. Então, eu gosto muito de eventos desse tipo, porque é sempre uma oportunidade para a gente ter um contato mais próximo com as pessoas, né? E quando eu fiquei pensando no que eu ia trazer também para falar aqui para vocês, a primeira coisa que me ocorreu, eu vou pegar um paper pronto, que eu já tenho pronto, que eu já apresentei em outro lugar e tal. E daí eu pensei, não, vou fazer alguma coisa que traga junto algumas coisas com as quais eu venho trabalhado, mas que também seja uma coisa nova, de certa forma, para mim e para vocês também, que sempre é interessante porque permite que, a partir das reações das pessoas, né, das perguntas, das coisas que surgem, a gente também repense algumas coisas. Então, eu escolhi esse tema da paisagem porque eu acredito que seja uma das coisas que é um tema, né, que liga a arqueologia com a antropologia. É um tema que eu venho trabalhando muito desde a época do meu doutorado. E a arqueologia, para mim, ela é uma espécie de antropologia do passado. Então, eu sempre tenho trabalhado muito com a arqueologia, com projetos de arqueologia, mas sempre numa perspectiva antropológica. Isso não é uma coisa comum entre todos os arqueólogos, porque existem várias maneiras de fazer arqueologia, né, no Brasil e em outros lugares. Mas a minha perspectiva é essa. Então, se a antropologia, alguns dos temas que a antropologia trabalha, algumas das perspectivas, os objetivos, são muito similares aos da arqueologia. Só que a arqueologia vai utilizar-se de métodos diferentes, né? E, em geral, não vai trabalhar com os interlocutores da mesma forma que a antropologia trabalha.
Então, antigamente, na arqueologia, a gente achava que falava sobre o passado, né, que construía narrativa sobre o passado, e que isso não tinha nada a ver com o presente. Os arqueólogos, frequentemente, eles simplesmente ignoravam as populações do presente, né, as pessoas que viviam sobre os sítios arqueológicos ou próximos aos sítios arqueológicos. Hoje em dia já se trabalha de uma maneira diferente. A gente tem como interlocutores também as pessoas que, assim como nós, constroem narrativas sobre o passado. Então, de certa forma, a arqueologia hoje em dia trabalha com interlocutores, sim, que são pessoas vivas, né? Apesar de trabalhar sempre com essa preocupação histórica de reconstituir processos que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, então, não sou eu só que falo que a paisagem é um ponto de articulação entre a arqueologia e a antropologia, mas o Tim Ingold coloca isso também, né? Eu vou utilizar bastante ele nessa minha fala. O conceito de paisagem, então, ele tem sido importante para mim, não só na minha pesquisa arqueológica, na construção dessas narrativas sobre o passado, como também nos projetos de arqueologia pública que eu tenho me envolvido, não tanto por, às vezes, opção, mas porque a gente acaba se envolvendo obrigatoriamente nesse tipo de projeto, quando a gente trabalha com comunidades, né? E é um conceito também que tem implicações muito importantes para uma aplicação prática da arqueologia, que eu vou falar no final da minha fala. Então, esse artigo, tudo que eu vou falar do Tim Ingold nessa fala minha aqui, é desse artigo aqui, que se chama A Temporalidade da Paisagem. Então, para ele, tempo e paisagem são pontos essenciais de contato entre arqueologia e antropologia, porque a vida humana é um processo que envolve a passagem do tempo. O processo de vida é também o processo de formação das paisagens onde as pessoas têm vivido. Isso aqui não é uma tradução literal de uma citação dele, né? Está reescrito um pouco. Mas aqui a gente pode se depreender várias coisas, né? Que a paisagem tem uma dimensão histórica, e esse aspecto histórico ele é muito importante para a arqueologia, porque a gente sempre trabalha em reconstruções sobre grandes períodos de tempo, né? A arqueologia, ela sempre que vai trabalhar qualquer coisa numa escavação, ela está trabalhando não num momento congelado do passado, mas várias coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, ou que aconteceram em momentos diferentes e estão juntas no sítio arqueológico. E o processo de vida e o processo de formação das paisagens são coisas que se confundem. Então, o conceito de paisagem, pelo menos da maneira como eu vejo, ele é uma junção de fenômenos naturais e culturais. Então, muita gente usa o termo paisagem falando de paisagens culturais. Para mim isso é uma redundância, uma paisagem sempre é cultural. Tá? Mas vamos ver por que a paisagem é de interesse da arqueologia, então. Bom, a arqueologia, desde os seus primórdios, sempre se preocupou muito com artefatos, né? Que são esses produtos que são transformados pelas pessoas a partir de coisas que retiram da natureza e transformam em objetos que são de utilidade para elas no seu dia a dia. Então, a arqueologia, historicamente, tem essa preocupação com artefatos e, desde o início, tinha essa ideia de que os artefatos, de alguma forma, representam as pessoas, os comportamentos das pessoas. Então, no começo, a arqueologia era muito mais uma atividade de coletar culturas através da coleção de artefatos, né, do que qualquer outra coisa. Nos Estados Unidos, a partir do começo do século XX, né, com a Escola de Boas e outros arqueólogos que surgem nesse meio, como Kreber, por exemplo, eles começam a utilizar os artefatos para mapear culturas arqueológicas. Então, surge esse conceito de culturas arqueológicas. O interesse deles, então, é mapear essas culturas no tempo e no espaço, né? Identificar sítios arqueológicos, identificar artefatos que vão falar sobre a ocupação desse espaço ao longo do tempo. Na década de 30, mais ou menos, começa a haver uma outra preocupação na arqueologia americana, que é de entender uma ocupação mais geral do espaço a partir desses sítios arqueológicos. Então, surgem o que são chamados de estudos regionais. Então, em vez de você coletar artefatos, você ir escavar um sítio arqueológico e retirar lá elementos para interpretar, né, quem viveu naquele local, como é que viveu naquele local, você começa a trabalhar sobre grandes regiões. Né?
Então, se inicialmente isso era uma preocupação de mapear essas culturas arqueológicas sobre uma grande região, de repente começaram a se preocupar em entender por que as pessoas ocupavam aqueles lugares, né? Por que se construiu uma vila perto do rio e a outra em cima do morro, por exemplo, né? Quais eram as intenções, quais eram os objetivos, quais eram as motivações que levavam as pessoas a morar naqueles locais. Eu estou falando de uma forma meio simplificada, mas isso deu origem ao que se chamou de estudos de padrões de assentamento, né? O que são padrões de assentamento? Então, seriam maneiras de você verificar, através do registro arqueológico, ideias, né, que estavam por trás daquelas escolhas que eram feitas, né? Por que as pessoas ocupavam certos locais, e a partir disso você poder depreender coisas como, principalmente as questões econômicas de subsistência, quer dizer, um grupo que vai viver junto ao rio, por que ele vive junto ao rio? Porque ele usa o rio para locomoção, ou porque ele usa para pesca, ou porque ele quer manejar a água para irrigar uma área, por exemplo, né? Então, a partir desses padrões de assentamento, você poderia deduzir toda uma série de atividades econômicas que essas pessoas estavam tendo naquele local, e poderia deduzir uma série de coisas relativas também à organização social. Então, os padrões de assentamento eram estudos direcionados a isso, a você entender esses padrões no espaço e poder traduzir isso em termos de narrar uma história de ocupação do lugar. Bom, lá pela década de 50, isso aí começou a se transformar numa questão em que essa relação das pessoas com a ecologia se tornava uma relação mais de adaptação, né? Então começou a se ver o ambiente como algo que determinava as escolhas culturais, as escolhas sociais. A gente vai ter uma série de produções na Amazônia, principalmente o trabalho da Beth Meggers e outras pessoas associadas a ela, outros pesquisadores, começam a trabalhar nessa perspectiva, né, da ecologia cultural. Então, quer dizer que as pessoas se adaptavam a determinados ambientes. Então, você tem um papel da natureza muito forte determinando as escolhas culturais. Esse período na antropologia social a gente pode relacionar também com os estudos de comunidade, né, que não tem a mesma perspectiva, mas também é uma influência, eu acho, que existe dentro da antropologia de verificar num nível macro essas relações sociais, né? E a gente tem os trabalhos do Charles Wegley, por exemplo, do Donald Pearson, que influenciaram uma série de antropólogos e sociólogos no Brasil, e trabalhos em que o caráter econômico, por exemplo, tinha um papel importante, né? A geografia, a ecologia, a economia tinha um papel importante para entender como é que aquelas comunidades se desenvolviam e como se relacionavam com contextos mais gerais de um país, por exemplo. Bom, mas na antropologia social, essa visão mais regional, ela geralmente é uma coisa que está restrita ao trabalho de poucos pesquisadores, né? Geralmente isso não é uma coisa muito comum nos trabalhos de antropologia social. Mas para a arqueologia, essa preocupação com o ambiente sempre foi uma preocupação muito importante. Então, se vocês pegarem, por exemplo, qualquer artigo de arqueologia hoje, vocês procurem na internet um artigo de arqueologia, vocês vão ver que um cara lá que está falando sobre ocupação de um determinado local, né, um determinado sítio arqueológico, uma determinada região, vai ter uma parte do artigo lá no início que vai falar sobre os aspectos físicos, geográficos e ecológicos. É quase que um requerimento, assim. Mas isso não quer dizer que façam efetivamente uma ligação entre essa parte geográfica e ecológica com a parte cultural, né? Muitas vezes, quando essa ligação é feita, ela é meio determinista, ela não é uma coisa integrada. Então, se reproduz muito essa distinção entre natureza e cultura dentro da arqueologia. Isso tem uma razão. Esse livro do Charles Bradman, chamado Impactos Humanos em Antigos Ambientes, esse é um cara que não trabalha com a arqueologia da paisagem, não trabalha com esse conceito de paisagem, mas eu trago ele para falar sobre uma coisa muito interessante que ele coloca no início do livro, na introdução, que é que existe tanto no senso comum quanto nos estudos que são feitos, parece que existe uma ideia de que, na maior parte da história da humanidade, as pessoas, os grupos sociais se adaptaram ao meio.
E depois da Revolução Industrial, a gente tem uma outra situação, em que as sociedades humanas elas começam a exercer uma pressão muito grande sobre a natureza, principalmente por causa da exploração de fontes diferentes de combustíveis e tal, começam a criar poluição, começam a contribuir para vários aspectos de degradação natural. Então a gente teria um período muito grande da história da espécie humana em que aquela ideia do homem primitivo que tem que se adaptar à natureza, que é determinante, né, que determina as escolhas culturais, e depois a gente tem tipo uma libertação, né, dos seres humanos desse jugo da natureza, em que o ser humano começa efetivamente a ter agência e agir sobre esses ambientes. Nesse livro, o Redmond coloca uma série de exemplos de antigas sociedades que exploraram os ambientes onde viviam de maneira tão intensa que causaram uma grande degradação ambiental, mesmo em épocas muito recuadas. Então, na verdade, no livro ele tenta mostrar isso, que a degradação ambiental ela não é privilégio das sociedades modernas, que ela sempre existiu em determinados contextos, né? Que houveram sociedades que agiram sobre o meio e que essa ação não trouxe aspectos negativos, mais positivos, mas outras não agiram dessa forma. E aí eu trago isso por quê? Para colocar que não tem como... se a gente quer analisar essa relação entre natureza e cultura, a gente não pode utilizar 2 pesos, 2 medidas. A gente tem que achar uma perspectiva, uma forma de abordagem que integre essa história humana, né, durante todo esse período. Quer dizer, desde o surgimento do Homo sapiens até hoje. Então, essa perspectiva que eu proponho aqui é justamente a perspectiva da paisagem, que é o tema que eu vou falar hoje. Bom, eu poderia utilizar só o Tim Ingold aqui para falar sobre paisagem, porque tudo que ele fala, assim, eu acho que é fantástico. Mas eu queria trazer outro autor para vocês, que é um cara que teve grande influência sobre antropólogos, arqueólogos e geógrafos na Amazônia, que é o Carl Sauer. E aqui eu esqueci um nome, que é o Denevan, que a gente estava falando antes ali com o Carlos. Esse cara é considerado, digamos assim, o pai da arqueologia, da geografia cultural nos Estados Unidos, né? É um dos principais nomes da chamada Escola de Berkeley. E ele é um cara muito importante na geografia dos Estados Unidos. Interessantemente, ele não é na geografia brasileira, né? Eu já procurei conversar com geógrafos no Brasil que nunca tinham ouvido falar de Carl Sauer. Então é uma coisa, para mim, é muito estranha, assim, né? E o Sauer, ele tem um artigo, quer dizer, ele tem vários artigos, né, uma vasta produção, mas ele tem um artigo que eu acho especialmente muito importante, que é esse que se chama Morfologia da Paisagem. Que apesar de ser um artigo escrito em 1925, ele é muito atual ainda. Em geral falam... Bom, o Sauer ele é contemporâneo do Boas e do Kreber, né? E se vocês forem pesquisar na internet, vão dizer lá que ele tem um conceito de cultura dele, é herdado do histórico-culturalismo. Mas na verdade eu não vejo muito dessa maneira, né? Eu acho que ele coloca muito mais ênfase na história. Ele não vê as paisagens tanto como marcas ou como um produto de uma determinada cultura, né? Ele vê as paisagens mais numa perspectiva histórica. Então, nesse texto, o objetivo dele com esse texto, vocês me desculpem, eu estou meio rouca hoje. Se eu não conseguir chegar até o final, se eu não conseguir chegar até o final, o Carlos vai completar por mim. Não está tudo escrito, não. Vai ter que inventar. Bom, o objetivo dele com esse texto é falar sobre o objeto de estudo da geografia. Então é muito interessante porque para ele o objeto de estudo da geografia é a paisagem, ponto, né? É a paisagem e ele diz o seguinte, logo no início do texto, vocês já observaram esses mapas antigos, como sempre tem ali os rios e tal, todos os acidentes geográficos, e tem as pessoas, os animais, os mitos, as coisas, né?
Então ele diz que essa visão integrada, você não tem como ver a paisagem sem ver as pessoas, não existe isso. Ele diz que o homem é um agente geomorfológico que intervém e ressignifica as feições superficiais terrestres. Ele é um cara de origem alemã, né? E a palavra paisagem em inglês, que é landscape, ela vem do alemão, que é landscape, quer dizer, a forma da terra, né? Então a coisa mais importante, a paisagem pode ser traduzida por isso, né? Uma morfologia, a forma é a coisa mais importante para quem estuda paisagem. E essa forma, ela tem aspectos naturais e culturais. Então, um dos caras que tem importância na Amazônia, né, que estudou paisagens, é o William Ballet, e essa foto é dele, né? Nessa foto, o que a gente está vendo? Está meio ruim para ver, mas enfim. Tem uma floresta, né? Tem uma área meio desmatada ali no meio, que é uma área que está se recompondo, que é uma área de uma antiga aldeia. Então essa aldeia foi abandonada e a floresta começa a se recompor em cima dessa área. E em pouco tempo essa floresta vai se fechar ali. E quem olha, a gente que não conhece direito essas coisas de plantas e árvores, vai olhar e vai dizer, é uma floresta, né? É uma floresta virgem, intocada e tal. Mas se a gente olhar essas plantas, esses pau d'arco que tem uns rosas e uns amarelos, a gente vai ver que isso aí é uma floresta, na verdade, que ela foi já manejada, transformada durante o tempo. Porque existem certas espécies vegetais que elas são indicadoras de perturbações, né? O que são perturbações? Você ocupa um determinado local, você constrói sua roça, você constrói sua vila, você abandona aquele local e a floresta se recompõe ali. Só que essa floresta vai se recompor com uma outra configuração, né? E é isso que o Ballet chama de florestas culturais. Então são florestas, no estudo dele, que ele verificou que elas contêm maior biodiversidade no lugar do que a floresta original, né? Então nesse caso você tem uma alteração das paisagens, você tem um impacto humano sobre a paisagem, que ela não causa degradação, mas ela causa um aumento da biodiversidade. Então, muitos dos ambientes que a gente verifica na Amazônia hoje, que a gente tem ideia de ser um ambiente, né, intocado, na verdade eles são ambientes que foram trabalhados ao longo do tempo e que hoje têm uma configuração diferente. Em 1925, o Sauer já escreveu o seguinte: poucos ambientes da Terra não foram modificados pelos seres humanos. E eu desafio vocês a encontrarem ambientes que não foram modificados por seres humanos. O problema é que a gente não consegue ler isso às vezes, não consegue entender que certos ambientes foram modificados. Então, quando a gente vê alguma coisa que é composta por plantas, rochas, rio, a gente acha que é uma coisa natural, mas muitas vezes é um ambiente que já foi transformado. O Sauer falou outra coisa, que quando você vai fazer uma descrição de um lugar e usa aquelas categorias básicas da geografia, tem duas coisas que são independentes da ação humana. Uma é a geologia e outra é o clima. Eu acho que hoje em dia ele reveria esse aspecto do clima, né? Mas a geologia, ele diz que o ser humano, na verdade, não tem interferência nenhuma, porque quando ele chegou na Terra, quer dizer, toda a história de formação da Terra já estava aí. Então ele não tem influência sobre essas camadas geológicas. Mas no restante ele tem completa influência. Isso tem a ver com a geomorfologia, com a vegetação, com os rios, né? Um monte de coisas que vem depois. O Ingold também põe ênfase nessa questão da... Não, deixa eu falar uma coisa antes aqui. Não sei se dá para ver bem, isso aqui são deslizamentos de terra, né? Então, isso aí tem a ver com a morfologia da paisagem, justamente, né? Com a geomorfologia. O que é isso? É a terra se reorganizando em função de uma série de fatores culturais e naturais. Então, quando noticiam na TV, houve um deslizamento terrível, a força da natureza, choveu durante uma semana, e aí não aguentou e deslizou, né, o tal do morro, e várias pessoas morreram soterradas, as casas caíram e tal. Mas se a gente for ver, o que acontece? A gente tem a ação da água, mas a gente tem a ação dos seres humanos anteriormente, que desmataram aquele morro, que construíram uma série de casas ali em cima, num terreno que não era adequado para isso, né? Teve um caso, eu não me lembro bem aonde, mas dos últimos deslizamentos que teve, que o pessoal tinha construído em cima de um lixão, né? Niterói. Um lixo. Então, quer dizer,
Com o tempo aquilo lá cresceu um mato em cima, você olha um morro cheio de mato, então tá, é um lugar onde eu posso construir a minha casa, né? Mas então não se dão conta desse histórico dessas paisagens. E aí acontece esse tipo de coisa. Então, esse morro, que era um morro feito de lixo, que hoje já estava coberto por árvores, a pessoa olha e diz, é um morro, né? É um morro. Não se dá conta de que é um morro modificado, que é um morro construído pela ação humana. Então isso aqui é uma outra citação, né, desse texto do Ingold, que ele diz o seguinte: assim como organismo e ambiente, corpo e paisagem são termos complementares, cada um implica o outro. As formas da paisagem não estão prontas, como o corpo devem ser construídas. E ele chama esse processo de, vou traduzir por personificação. Bom, essa questão da construção da paisagem, ou da domesticação da paisagem, é um tema que tem, que alguns arqueólogos na Amazônia têm trabalhado. Isso aí é uma imagem do Alto Xingu, né, do trabalho do Michael Heckenberg. Ele trabalhou lá por muitos anos, né, eu acho que mais de 20 anos, com os índios Kuikuro. E com eles ele pesquisou vários sítios arqueológicos lá no local. Chegou à conclusão que as aldeias no passado eram muito maiores que as aldeias hoje em dia, mas que mantinham a mesma configuração. Então ele trabalha também nesse longo período de tempo, de mais ou menos 1000 anos de ocupação daquela região. E a ideia dele é de que, assim como eles inscrevem no corpo, né, como eles têm diversos rituais e cerimônias que são destinados à construção do corpo, assim da mesma maneira eles constroem a paisagem. Tem toda uma lógica de construção dessas paisagens, né, os caminhos, as direções que esses caminhos tomam, o local das casas onde deve ficar, a relação de uma aldeia com a outra e tudo isso. Então ele usa domesticação no sentido da palavra domus do latim, que significa casa, lar, né? Então você transforma a paisagem na sua casa. O Clark Erickson, que é um arqueólogo que trabalha na Amazônia Boliviana, lá ele já trabalha há muitos anos também, seguindo uma tradição de um geógrafo que trabalhou lá anteriormente, William Denevan, e eles investigaram uma série de modificações da paisagem feitas com o intuito de construir canais, construir estruturas para afunilar peixes e levar eles para lagos onde eles pudessem pescar, campos elevados para cultivo, estruturas defensivas, mounds para habitação, uma série de coisas. Então, segundo o Erickson, o que acontecia na Amazônia Boliviana? Você tem uma ecologia que ela já existe, já está dada, que é essa questão da inundação periódica que acontece da savana, a reprodução dos peixes na savana. Quer dizer, você tem uma série de elementos que já são elementos naturais, e eles o que fizeram? Eles domesticaram esses elementos naturais, ou seja, eles criaram canais para que a água escorresse exatamente para onde eles queriam que escorresse. Eles retiraram solo de dentro dos canais para construir estruturas elevadas. Então ele também utiliza esse termo de domesticação nesse sentido, de que você tem uma natureza que é selvagem e você transforma aquele potencial em coisas que você... para direcionar aqueles recursos para aquilo que você pretende. Bom, então a ideia do Ingold é ir além dessa visão naturalística da paisagem como neutra, externa, ou seja, a paisagem não é esse quadro que você tira num instantâneo daquilo que você vê na rua e coloca na parede da sua sala, né? E também a paisagem não é uma coisa de que você está imprimindo sua visão cognitiva e simbólica no local. Quer dizer, não existe uma marca cultural única na paisagem. Então ele propõe uma perspectiva de habitação. Quer dizer, a paisagem é um registro duradouro e testemunho de trabalho de várias gerações, né, que tem habitado e dessa forma deixado algo delas mesmas. Eu sublinhei esse algo delas mesmas porque a paisagem, ela contém, quer dizer, as paisagens elas vão sendo transformadas ao longo do tempo, mas elas retêm alguns aspectos dessas várias gerações que ali viveram e que ali transformaram. Então, esses aspectos que estão retidos, que não são
não é uma história completa, são como que fragmentos de uma história ao longo do tempo, né? E você tem que ler a partir desses fragmentos. Então também exige uma certa habilidade de conseguir enxergar essas coisas. Não sei se todos vocês sabem o que é um palimpsesto, mas isso é uma palavra que tem sido usada porque traz uma metáfora muito interessante. O palimpsesto seria um antigo papiro, né? Quando eles usavam no Antigo Egito, eles utilizavam e depois eles raspavam para colocar uma mensagem nova ali em cima. E assim como uma folha de papel que você escreve a lápis, apaga e vai escrever em cima de novo, você não consegue apagar completamente aquilo que está embaixo. Então essa metáfora do palimpsesto é interessante na paisagem, porque você transforma a paisagem. Você não consegue começar aquilo do zero. Sempre vai sobrar um pouquinho daquilo que havia antes. Então essas coisas que vão sobrando é que a gente pode ler. E o que o arqueólogo faz é escavar essa paisagem. Não fisicamente como ele escava no solo, mas escavar com o olhar, com a percepção, com a interlocução com as pessoas que moram no lugar, que podem nos dar informações sobre coisas antigas, com imagens de satélites, com todos os recursos que a gente tem à disposição. Existe que o ballet tem chamado de um programa, né, de pesquisa. Não chega a ser uma disciplina, mas é um tipo de abordagem que se chama ecologia histórica. E que não existe só na Amazônia, mas em outros locais também, né? Tem várias pessoas trabalhando dentro dessa perspectiva da ecologia histórica. E esse termo surgiu principalmente para se contrapor à ideia da ecologia cultural, tá? Que traz sempre essa visão muito determinista. Então, a ecologia histórica, segundo o que o ballet propõe, tem alguns postulados. Primeiro, que quase todos os ambientes da Terra foram, de alguma forma ou outra, modificados pelas sociedades humanas. Então, você já pode chegar num lugar com essa perspectiva, isso vai te ajudar a enxergar as coisas. Que a espécie humana não necessariamente afeta positivamente ou negativamente os ambientes. Então, isso significa também descartar aquela ideia do índio como vivendo em harmonia com a natureza, né? Esses povos primitivos que eles não degradam a natureza, a sociedade industrial que ela é ruim, né? Não existe uma coisa a priori. Você tem que investigar cada uma dessas situações, né? Mesmo porque, quando a gente verifica, por exemplo, os impactos, as influências que os povos indígenas tiveram sobre as paisagens amazônicas, eu não acredito que todas as vezes que eles atuaram, eles tiveram alguma preocupação em não degradar. Porque quando eles desmataram áreas muito grandes, eles muitas vezes não sabiam qual que seria o resultado daquilo, né? Muitas vezes acontece isso. A gente explora um determinado ambiente e não tem completo controle sobre as consequências daquela exploração, né? Então não necessariamente as pessoas têm controle sobre isso, mas a consequência desses atos pode afetar de maneira positiva ou negativa. Sim. Então as sociedades vão impactar de maneiras distintas, né, esses diversos ambientes. E agora eu vou entrar para alguns exemplos de um trabalho que eu tenho no Acre e depois no Marajó. Então, o que vocês estão vendo aí são o que a gente tem chamado lá no Acre de geoglifos. Eles são estruturas gigantescas. Essas aqui têm, eu acho que uns 150 metros de largura. São trincheiras que foram escavadas no solo, né? Aqui tem uma marca que é um antigo caminho. Então a gente tem duas estruturas circulares. São trincheiras muito largas, elas têm 11, 12 metros de largura. Hoje em dia elas têm de 1 a 2 metros de profundidade, mas no passado elas tinham 4 ou 5 metros de profundidade, né? Então já teve sedimentação aí em cima. Então, isso aí é uma paisagem. A outra coisa, as paisagens, elas sempre são as paisagens do presente, não existem paisagens do passado, né? Eu tenho aqui marcas do passado, mas essa paisagem, ela é o presente, ela é do presente. Então eu tenho várias coisas aqui. Eu tenho estruturas construídas por indígenas há 2.000 anos, né?
depois que eles abandonaram essas estruturas, nasceu floresta em cima. Na década de 70 isso foi desmatado, plantaram em cima, hoje criam gado, né? E isso aí hoje faz parte da paisagem do leste do estado do Acre, que é uma área que é bastante desmatada e onde tem essa predominância dessas fazendas de gado, né? Que, vamos dizer, ironicamente nos permitiram conhecer essas estruturas também. Agora, isso aqui é a paisagem do presente, mas no passado podia ser uma coisa assim, né? Então podia ter casas lá dentro, uma estrutura cercando aquilo, talvez pontes para facilitar que eles passassem sobre essas valetas. E aqui tem outros. Então, tá ruim de ver, né? Mas é uma estrutura quadrangular, tem um caminho bem largo, esse caminho tem 1 quilômetro de extensão, né? Bem reto, e ele tem 18 metros de largura. É igual ou maior do que as nossas estradas hoje em dia. E aqui tem a casa do fazendeiro ali embaixo, vocês podem ter ideia do tamanho, da dimensão, comparando com a casa. Aqui tem outro também que foi cortado por uma estrada. E aqui tem um mapa que mostra, a parte rosa mostra as áreas desmatadas no leste do estado do Acre, e a parte verde, áreas que ainda tem floresta, né? E os pontinhos são todos sítios arqueológicos desse tipo de estruturas que foram encontrados lá. Só nesse leste do estado do Acre são mais de 300. E existem muito mais, né? Muitos mais que não foram descobertos ainda. Alguns já estão bastante degradados, outros estão ainda em áreas de floresta. Então mostra uma ocupação muito massiva desses povos indígenas no leste do estado do Acre, entre o início da era cristã e o século X, mais ou menos, né? Bom, e onde é que estão os indígenas hoje? Os indígenas hoje estão nessas reservas aqui. Então a parte que eu mostrei para vocês no mapa anterior é só essa ponta do estado do Acre aqui, né? Então a gente não tem indígenas morando nesses locais hoje em dia. E o que eu queria falar um pouco é sobre esses indígenas Smanchineri, que são estudados pela Pirjo Virtanen, que é uma colega nossa, antropóloga finlandesa que trabalha há muito tempo no Acre com os Smanchineri, né, que são um povo de língua aruaque. E ela trabalha principalmente com índios urbanizados, adolescentes, mas ela fez um trabalho dentro do nosso grupo de pesquisa dedicado a verificar o que da memória indígena, né, das narrativas deles, dos mitos, poderia ter a ver com essas estruturas. Porque pelas informações que se tem dos viajantes que passaram nessa região do Alto Purus no século XIX, essa região era ocupada por índios Manchineri e Apurinã, principalmente, né? Índios Aruaque, apesar de ter outros índios como os Pano também. Mas principalmente parece que a maior parte da ocupação era de grupos Aruaque. Então a gente foi também para essas memórias desses viajantes, né, para verificar que tipos de informações a gente podia ter quando os índios ainda estavam, né, ocupando esses locais. E não tem muitas coisas em termos de relatos. Se bem que quando a gente pega, por exemplo, o relato do Chandras, que era um geógrafo que foi investigar ele queria mapear as cabeceiras dos rios do Alto Purus, ele fala muito de o que a gente pode entender como uma paisagem transformada. Ele fala de palmeiras, de plantações, de uma série de coisas ao longo dos rios que ele vai subindo. E ele diz que ele chega numa aldeia, e nessa aldeia ele viu que tinha uma vala, e depois da vala tinha uma cabana, né, uma casa. E ele perguntou para os índios o que era, por que aquela casa estava ali. E disseram para ele que ali guardavam coisas de festa. Então o relato é basicamente esse. Então a partir disso se começou a pensar que talvez esses locais fossem locais para realização de festas, de cerimônias, né? Porque o fato de você construir trincheiras, né, tão profundas indica talvez uma preocupação com defesa, né? Você quer limitar o acesso para um espaço interior. E essas estruturas estão situadas nas partes mais altas, em cima dos vales, né, junto com as nascentes dos rios. São áreas muito planas, muito altas, longe dos rios principais,
Então contribuiria também com essa ideia de defesa, né? Mas quando a gente foi trabalhar, escavar diversos desses sítios, a gente encontra poucos indícios de que eles foram efetivamente habitados. Então a gente trabalha com a hipótese de que esses eram centros cerimoniais, centros de encontros, de celebrações, né, que eram construídos nesses locais e que eram ocupados durante determinados períodos do ano, talvez, né, não eram ocupados constantemente. Bom, o pessoal que chegou na década de 70 lá no Acre, começou esse desmatamento, plantação e tal, e depois as fazendas de gado, mas principalmente os imigrantes, esses colonos, eles quando viram aquilo, eles obviamente viram que não era uma coisa natural, eles já identificaram que aquilo tinha que ter sido construído por alguém. Então eles foram procurar na memória qual era o acontecimento mais antigo que tinha havido que podia ter relação com aquilo. E eles dizem então, até hoje eles dizem, vários deles repetem isso, que essas são trincheiras da Revolução Acreana, que é o embate do Brasil com a Bolívia. E realmente tem uma cidade lá que tem umas trincheiras, mas não tem nada a ver com isso. Mas essa é a fala deles, né? Teve um dos colonos que a gente falou para ele, olha, mas isso aqui foi feito pelos índios. E ele disse, não, o índio não pode fazer isso, porque isso aí dá muito trabalho, né? E índio é preguiçoso. Então, se tem noção de que realmente é muito trabalho envolvido para aquele tipo de construção. Bom, mas a Pírio foi trabalhar com os Mancinelli também e ela chegou com alguns insights interessantes, né? Primeiro, a importância das palmeiras para esses indígenas, né? As palmeiras, e eles falam que as palmeiras sempre foram importantes como fonte de alimentação, tanto para eles quanto para os antigos, e como fonte de materiais para eles fazerem as flechas, para eles construírem as casas e tudo isso. Ela pediu que desenhassem também as visões que eles tinham dos espíritos das palmeiras quando eles tomavam a ayahuasca. E ela disse que eles desenham principalmente formas geométricas, né, que são muito semelhantes com as formas dessas estruturas. Então, esses espíritos das palmeiras seriam os espíritos mais importantes, né, para esses indígenas, que são visões que são similares a sonhos que eles têm, né, que são fonte importante de conhecimento, e possibilitam transformações através da interação entre humanos e não humanos, e através desses sonhos e dessas formas expressam sua real natureza e suas formas. A gente também encontrou sementes de palmeiras, né, de frutos de palmeiras nas escavações, e nos trabalhos que foram feitos com paleobotânica se encontrou que nessa época que essas estruturas foram construídas, porque essa sempre foi uma pergunta que a gente teve, como é que eles iam desmatar a floresta para construir essas estruturas tão grandes, né? Porque além do esforço todo de construir essas valetas, teriam que ainda derrubar as árvores, tendo uma tecnologia muito rudimentar, né, que seriam os machados de pedra. Então se descobriu através da pesquisa paleobotânica que essas áreas nunca foram, antigamente, fortemente florestadas, eram áreas mais ou menos abertas em que existiam muitas palmeiras, né? Então os Mancinelli também falam desses lugares altos com muitas palmeiras. Então todos os dados se coadunam, né, para falar desses ambientes. Eles têm também um mito sobre uma catástrofe natural, né, no qual um xamã disse que o mundo ia acabar, então alguns não acreditaram, mas os que acreditaram foram para um lugar alto e aberto, e lá eles escavaram um buraco circular e entraram para dentro desse buraco e se cobriram de terra. Então veio uma tempestade muito forte, e depois que essa tempestade passou, eles saíram do buraco e sobreviveram, então. Então a gente na verdade não tem uma memória deles. Depois ela mostrou para eles as fotos aéreas dos geoglifos e eles dizem que não conhecem aquilo. Então não é a mesma coisa para eles, mas eles têm toda uma associação com essas palmeiras, com esses lugares altos, que remete, né, a uma ligação semelhante com essas paisagens. Eu tenho tempo ainda? Tenho. Tá. Bom, então, aí vou passar para o Marajó agora. Então, o Marajó, eu pesquisei durante muito tempo lá, agora já faz um tempo que
que eu larguei a arqueologia do Marajó. Mas a primeira pesquisa, na verdade, que eu fiz no Marajó foi com a iconografia. Então eu trabalhei com uma coleção de cerâmica, né, arqueológica do Marajó, e era uma cerâmica que tinha sido produzida também no primeiro milênio, entre o século V e o século XIV, mais ou menos. E me chamou muita atenção a quantidade de seres humanos e animais representados nessa cerâmica. Então eu fiz um estudo que eu chamei de iconográfico, para identificar quais seriam esses animais, né, quais as relações entre eles. Identifiquei tanto as representações naturalistas de animais quanto as representações mais icônicas. E o animal que apareceu mais representado, né, abundantemente representado em urnas funerárias, em vários tipos de objetos, era a cobra. Então eu não tinha ainda, vamos dizer, um conhecimento na época sobre outros aspectos da vida social deles, além do que já tinham falado, mas eu cheguei à conclusão de que a cobra era um animal importante na cosmologia desses povos, tá? Depois eu fui trabalhar com a arqueologia propriamente dita, escavando, né? E no Marajó acontece uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Amazônia Boliviana. Na área dos campos, que é uma área que inunda periodicamente, né, tinha uma grande ocorrência de peixes. Ao final da estação chuvosa, quando as águas começam a baixar, os peixes ficam presos nos lagos naturais que já existem na ilha. Então esse pessoal começou a se aproveitar dessa dinâmica ecológica da ilha e começaram a morar perto desses lugares e construir outros lagos e aprofundar os lagos já existentes, justamente para se aproveitar dessa abundância de peixes. Então a gente tem localização de sítios arqueológicos em geral muito próximos a lagos, alguns lagos secos e outros lagos que ainda hoje existem lá. Aqui tem essas pessoas estão numa área que é uma área um pouco mais baixa, que ela está sedimentada agora, mas que era um grande lago no passado também, próximo do Igarapé. E aqui a gente tem uma área que eu trabalhei lá no Rio Camutins, e eu mapeei esses vários mounds, né, que são construções de terra onde eles moravam, onde enterravam seus mortos, faziam suas cerimônias. E eu mapeei esses diversos mounds, então são 34 ao longo desse rio. E eu achei interessante que eles estavam agrupados, alguns na parte mais baixa do rio, outros no meio e outros lá em cima. E esses vermelhos são o que a gente chamou de, outros arqueólogos chamaram de tesos cerimoniais ou mounds cerimoniais, que são os locais onde a gente encontra essa cerâmica decorada, elaborada, sepultamentos e tudo isso. E coincidentemente, esses tesos mais importantes, eles estão situados junto a esses grandes lagos de peixes, né? Então tem uma relação de todos esses rituais, essas cerimônias, esses sepultamentos, justamente com os peixes. E aí, aqui tem umas imagens para vocês terem uma ideia da abundância de peixes nessa região, né? E eles utilizam várias técnicas de pesca hoje em dia, mas algumas a gente percebe que são técnicas que vêm de longa data, né? Que eram desde os tempos pré-colombianos utilizados. Eu comecei depois a procurar alguns mitos que me dissessem mais sobre o que essa cobra, né, essa representação das cobras tinha a ver com o resto das coisas que tinham se descoberto sobre o modo de vida desses marajoaras. E aí tem diversos mitos amazônicos que tratam da cobra e sua relação com os peixes, né? Isso é muito interessante. Mas principalmente no noroeste amazônico, né? Não tem alguma coisa assim da região do Marajó. Mas o que eu achei interessante desse trecho, por exemplo, que fala sobre os Dessana, que fala que os primeiros povos vieram numa cobra-canoa. E junto com a cobra-canoa vieram os peixes. E então essa cobra-canoa estava subindo o rio e foi deixando os povos ao longo do rio conforme ela ia subindo. Ao passo que a cobra-canoa ia parando, eles iam saltando. Depois ele ia indicar a futura morada dos Dessana quando eles se refugiaram nas cabeceiras. E esse mito tem a ver, ele explica justamente o que é a hierarquia entre esses indígenas, né? Que é uma hierarquia semelhante que a gente vê na questão da arqueologia do Marajó. Existia uma hierarquia entre esses diversos sítios arqueológicos, entre esses diversos locais.
Então talvez tivesse a ver com uma fala desse tipo. Tem uma outra desses mesmos indígenas que fala o seguinte: um índio mergulhou no rio e achou a escama de uma cobra, né? Ele estava vendo nas cabeceiras de um pequeno igarapé. Geralmente as cabeceiras são lugares onde tem bastante peixes, né? E ele resolveu guardar a escama junto com as suas coisas. Então muitas cobras apareceram, cobras que ele nunca tinha visto. E o pajé disse que as cobras vieram atrás de alguma coisa que ele tinha, que pertencia a uma cobra e ele tinha que se livrar daquilo. Então ele jogou a escama no rio, mas a água estava muito rasa na vazante. À noite o igarapé encheu e outras cobras vieram seguidas pelos peixes. E o lugar onde ele tinha tirado a escama virou uma lagoa tão cheia de peixes que se tornou o melhor lugar para pescar. Então tem uma relação forte nesses mitos amazônicos, não do Marajó, com essa relação com as cobras, né, de cobras e peixes. Bom, há cerca de uns 5 anos veio uma aluna me procurar que ela queria que eu orientasse a tese de doutorado dela, né? E a tese de doutorado dela foi numa comunidade quilombola do Rio Gurupá, no Marajó. Eu disse para ela: poxa, mas eu não costumo orientar tese de antropologia social e tal. E ela disse: não, mas eu tenho lido o seu trabalho e eu vejo que a maneira como esses indígenas pré-colombianos manejavam a paisagem tem muito a ver com o que eu estou observando entre os quilombolas do Rio Gurupá. Então, eu fiz a orientação da tese dela. E na tese dela, foi uma tese que surgiu a partir de um laudo antropológico, que depois ela continuou desenvolvendo. E a situação lá é a seguinte: os quilombolas viviam num território lá, né, desde quando eles podem se lembrar, e esse território eles exploravam de diversas maneiras, explorando peixes nos lagos, né, plantando açaí, que eles vendiam também para os mercados de Belém. E lá pelas tantas veio um fazendeiro e disse que aquela terra era dele, né? E eles tiveram que se deslocar. Então eles se deslocaram para um outro território, muito pior em termos de recursos, esse novo território, e passaram a partir disso a reivindicar todo aquele território, o novo e o antigo, como território deles, como território quilombola. Então por isso que foi feito o laudo. E ela foi trabalhar lá numa situação de conflito muito grande, né, entre os fazendeiros e os quilombolas. No final da tese dela, um dos interlocutores dela foi assassinado, né? Então foi uma situação muito tensa também por causa disso. E a preocupação dela era entender como que eles lidavam com esse novo ambiente, né? Trazendo aquele aprendizado que eles tinham do território antigo para o território novo, e como eles lidavam com essas dificuldades que eles tinham no território novo. Então agora, ultimamente, a gente escreveu um paper em que trata de uma parte pequena da tese, que ela não chegou a desenvolver muito da tese, que era a relação desses quilombolas com os outros seres não humanos, né, que povoam esse território deles. E aí tá aqui o nome da tese dela, né, A Gente Faz a Várzea. Esse termo várzea é interessante porque eles falam o seguinte: quando eles chegaram no novo território, esse território era um território inóspito, era um território que eles dizem que era um território da natureza, era um território bravo, né? E eles tiveram que lidar de diversas maneiras com isso. Por exemplo, eles chegaram num lugar onde eles queriam fazer uma roça, mas estava todo tomado por mato. E quando eles entravam naquele mato, de repente tinham pedras que eram atiradas a eles, né? Porque aquele local tinha... porque era um mato bravo, era um mato encantado, era um mato da natureza. Eles usam muito essa palavra natureza. E depois que eles conseguem, vamos dizer, amansar, eles usam essa palavra amansar o local, e eles conseguem se estabelecer, esse natural transformado que eles fazem do lugar onde eles constroem, onde eles fazem as roças, constroem as casas e plantam o açaí, tudo isso, eles chamam de várzea. Então quando uma pessoa sai e vai para a roça, por exemplo, diz que ele vai fazer a várzea, é um termo que eles usam. Então se contrapõe essa ideia da natureza com a várzea, que é esse território construído e transformado, né? É uma forma, eu acho, também de domesticar a paisagem. Eles não usam a palavra domesticar e não usam a palavra paisagem, mas eles falam de amansar a natureza, né? Então, tem nas falas dele muito essa coisa de lidar com esses seres, né, de você saber respeitar os lugares onde você pode e não pode entrar, como você tem que lidar com isso, porque senão você sofre uma série de
pode pegar doenças, podem lhe roubar a sombra, por exemplo, e quando roubam a sombra de uma pessoa, essa pessoa certamente vai morrer se não vier o pajé e devolver a sombra. Então tem uma série de coisas que eles têm que respeitar. Mas apesar de eles terem amansado essa natureza, né, eles falam, por exemplo, que quando eles capinam e depois nasce o capim de novo, é porque o capim é o cabelo da terra, e cada vez que você corta o cabelo volta a nascer, né? Então é um amansamento, é uma domesticação que ela não é completa, né? Você domestica, você transforma aquilo no seu lar, mas você tem que estar sempre lidando com aquilo de diversas maneiras. Bom, aí o que isso tem a ver com a questão dos marajoaras e da cobra, principalmente, que é a questão que eu queria tocar? Essa relação entre as cobras, né, os peixes e o rio sobreviveu de alguma forma ao longo do período colonial e até os dias de hoje. Então a gente tem, vou falar para vocês de 3 aspectos, de 3 relatos, né? O Alexandre Rodrigues Ferreira, que foi um português, né, que explorou diversas partes da Amazônia, mas principalmente essa área do Marajó. Ele era um naturalista, então ele atravessou a ilha em 1783 e ele encontrou lá um índio Aruã que conta para ele uma coisa a respeito do histórico da ilha. Ele diz o seguinte, que no começo a ilha não tinha esse labirinto de rios que ela tem hoje, né? A ilha era seca e lá no centro da ilha viviam várias cobras. E essas cobras estavam sofrendo muito pela falta de água. Então um dia elas resolveram sair de lá e elas foram procurar a água, né? Então o Marajó é uma ilha, né? Elas se espalharam para procurar a água. Então, mas o corpo delas era muito pesado e a terra era muito seca, então elas tinham que se arrastar pela terra. E no momento que elas foram se arrastando, elas foram afundando a terra, e por isso que hoje os rios, né, são essa marca do corpo das cobras que foram indo até a Bahia em busca de água, né? Então o corpo da cobra ele está, vamos dizer, impresso, né, na terra. Não sei se vocês provavelmente já ouviram falar no Dalcídio Jurandir, né, que é um novelista que escreveu sobre o Marajó, e ele escreve num contexto do século XX, muitas vezes sobre a vida, né, nessas fazendas do Marajó, e ele fala de uma empregada da casa, né, uma mulher negra, que fala, né, sobre um tempo de uma grande seca, quando toda a água tinha ido embora, né, os rios tinham secado. E ela disse assim, que a mãe cobra estava dormindo no fundo do rio, mas ela acordou quando as águas baixaram, e aí ela foi embora para as águas maiores. E quando ela foi embora, ela levou junto dela todos os peixes e toda a vida, né, provocando muito sofrimento. Num outro texto do Leandro Tocantins também aparece uma história semelhante. E os quilombolas falam também de uma história muito semelhante. Eles dizem que as cobras, o movimento das marés, que é muito comum lá no Marajó, ele está marcando justamente a suspiração das cobras, né? Então, quando a maré baixa, porque a cobra inspirou, né? E quando a maré sobe, porque a cobra expirou. E eles dizem o seguinte, que agora que o fazendeiro se estabeleceu lá e começou a plantar açaí na beira do rio, os rios estão muito assoreados. E os peixes diminuíram porque uma das cobras, havia 2 cobras no rio, uma das cobras foi embora e junto com ela levou também uma série de peixes. Bom, com isso eu não estou querendo argumentar que houve uma história, um mito que se passou, né, que foi passando de geração em geração, ou que existe uma relação genética entre esses quilombolas e os antigos indígenas. Mas eu quero colocar esse ponto de que, na verdade, quem permite essas recorrências são justamente essas relações que se estabelecem com as paisagens. E o Ingold fala uma coisa semelhante a isso. Ele diz o seguinte: perceber a paisagem é desenvolver um ato de rememoração. E relembrar não é tanto buscar uma imagem interna, guardada na mente, mas se engajar perceptivamente com o ambiente que está em si mesmo, grávido com o passado.
Então você estabelece essas relações com a paisagem, vários povos estabeleceram relações semelhantes ao longo do tempo, né? E essa perspectiva da paisagem eu acho importante para quem trabalha com arqueologia pública, porque em geral as pessoas querem trabalhar as questões de patrimônio com as sociedades atuais e esbarram nessa questão de que você quer trabalhar questões relacionadas ao patrimônio indígena com povos quilombolas ou com populações tradicionais que não tem nada a ver com esse passado indígena. O que permite essa ponte, né, entre essas pessoas que viveram nessas épocas diferentes ao longo do tempo? São justamente as paisagens. Essas pessoas, elas viveram as mesmas paisagens, elas contribuíram na construção dessas paisagens, então elas estão ligadas por causa disso. Eu já vou encerrar, eu quero só falar mais uma coisinha, que é qual é a aplicação prática disso, dessa arqueologia da paisagem, né? Bom, vocês sabem que tem uma série de movimentos e organizações não governamentais por aí preocupadas com o futuro da Terra, né? Nesse período que a gente está chamando agora de antropoceno. Então tem essa organização onde estão reunidos várias pessoas que trabalham nessa perspectiva da ecologia histórica, né? Uma rede global de pesquisadores e projetos de pesquisa que quer integrar essas várias disciplinas, né? Porque muitas vezes essas organizações trabalham muito numa perspectiva simplesmente das ciências naturais ou das ciências físicas e biológicas e se esquecem desse componente principal que são os seres humanos. Então o conhecimento arqueológico, o conhecimento antropológico, ele pode servir para informar políticas públicas sobre a melhor maneira de agir sobre as paisagens, né? Esses conhecimentos que foram acumulados ao longo do tempo, eles são geralmente desprezados, eles não são ouvidos, não são utilizados, né? E essa organização chamada iHope, ela procura justamente incentivar esse tipo de coisa, né? Mostrar a importância desse passado, então, para o futuro, né, das diversas paisagens, das diversas regiões. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem um site aí que se chama iHopenet.org, que traz uma série de informações, resultados de pesquisas e coloca as pessoas em contato com outras redes de pesquisadores que trabalham então nessa mesma perspectiva. Então é isso, obrigada.